Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional. Eu vou comentar com você a questão 3 do 25º Exame de Ordem, segunda fase, a prova de Constitucional, tá? A questão diz o seguinte, questão 3, 25º Exame de Ordem. A questão diz o seguinte: Edson, candidato ao cargo de prefeito do município Alfa, ficou surpreso ao saber que o Tribunal Regional Eleitoral competente acabara de deferir o requerimento de registro de candidatura a esse mesmo cargo, formulado por Pedro. O requerimento fora indeferido em primeira instância, sob o argumento de ser incompatível com a Constituição da República, tese objeto de amplo debate em segunda instância e que terminou por ser rechaçada. A razão da surpresa de Edson decorria do fato de Pedro ter sido prefeito do município Beta nas duas legislaturas imediatamente anteriores. À luz desses fatos, Edson, que impugnara o registro de candidatura em primeira instância, procurou seu advogado para que ele o orientasse sobre os questionamentos a seguir. Aí vem as perguntas. O entendimento de que Pedro pode ser candidato ao cargo de prefeito do município Alfa é constitucional? Justifique. Se Pedro, segundo o comando, foi prefeito do município Beta nas duas legislaturas imediatamente anteriores e quer ser candidato ao município Alfa, ele está caindo no que a gente chama de prefeito itinerante, tá? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre essa questão do prefeito itinerante. Isso é uma prática, né? Isso foi uma prática muito comum no Brasil, certo? E já foi discutida diversas vezes no âmbito da Justiça Eleitoral e o Supremo já se posicionou sobre o tema, dizendo que ele é inelegível, ele cai no dispositivo lá do artigo 14, parágrafo 5º, quando a gente fala da inelegibilidade dos chefes do Poder Executivo por mais de 2 mandatos consecutivos. Se você quiser assistir uma explicação bem didática sobre o chamado prefeito itinerante, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você clica, quando terminar esse vídeo, você clica no link e aí você automaticamente vai assistir a uma explicação bem didática, bem curta sobre a figura do prefeito itinerante, tá? Então vamos lá, respondendo objetivamente essa pergunta. O entendimento de que Pedro pode ser candidato ao cargo de prefeito do município Alfa é constitucional? Não, não é constitucional, porque a Constituição ela prevê que o chefe do Poder Executivo só poderá ser reeleito para um único período subsequente, ok? Então, se ele já foi prefeito 2 vezes, mesmo que seja do município Beta, ele não pode se candidatar para um terceiro mandato consecutivo, ok? Mesmo que ele queira burlar essa regra se candidatando ao município Alfa, certo? Que é justamente a figura do prefeito itinerante que eu falei para você, tá bom? Na letra B, caso a decisão do TRE seja considerada incompatível com a Constituição da República, é possível impugná-la por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental? Não. Caso a decisão do TRE seja considerada incompatível com a Constituição, cabe recurso ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF, ela não é aplicada nessa situação, até porque uma das grandes características da ADPF é ser subsidiária, ou seja, só vai caber a ADPF quando não couber nenhum recurso ou ação específica. E neste caso, há um recurso específico previsto na própria Constituição, que é o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, não cabe a ADPF, tá? Vamos para o gabarito da FGV. Na primeira questão, que pergunta se o entendimento de que Pedro pode ser candidato a cargo de prefeito é constitucional. A resposta é não. O prefeito municipal ou quem houver sucedido ou substituído no curso do mandato somente poderá ser reeleito para um único período subsequente, nos termos do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição da República. Apesar de Pedro estar se candidatando pela primeira vez ao cargo de prefeito do município Alfa, a limitação constitucional a uma única reeleição indica impossibilidade
de uma pessoa ocupar esse cargo por mais de 2 vezes consecutivas. A FGV nem usou, certo, como argumentação as decisões judiciais que impedem essa figura do prefeito itinerante. Ela simplesmente deixou o comentário com base no artigo 14, parágrafo 5º, que é suficiente, não é? Que é suficiente. E na letra B, só voltando aqui a pergunta, caso a decisão do TRE seja considerada incompatível com a Constituição, é possível impugná-la por ADPF, por arguição de descumprimento de preceito fundamental? Nós já respondemos que não, e a FGV também diz não. A decisão, lendo a resposta da FGV aqui, né? Não. Da decisão do TRE, que contraria a Constituição da República, cabe recurso nos termos do artigo 121, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição da República. Não será atendido, portanto, o requisito da subsidiariedade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, conforme dispõe o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99. Foi o que eu falei para você. A ADPF, ela é o requisito essencial dela é ela ter esse caráter subsidiário, ou seja, teria que não haver outra possibilidade de recurso ou ação específica para a gente imaginar aqui a aplicação da DPF. Ok? Até mais!